Bem, queridos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos juntos um pouco da palavra de Deus. E conforme a Tati já colocou, nós temos um tema essa noite que, juntando as ministrações restantes, vão formar um todo nesse restante do nosso acampamento. Depois de tudo aquilo, aquelas ministrações todas que nós já passamos, como eu falei, aquela overdose que vocês tiveram, eu acredito que esse acampamento vai bater o recorde de ministração da palavra, o que é uma coisa muito boa, amém? Como está essa frase tão repetida aqui, está cada vez mais difícil atrair as pessoas para um evento, para algo no qual Deus seja a única atração e a sua palavra. E o nosso tema dessa noite, como foi dito, é adoração. E é claro que quando a gente pensa em adoração, a gente pensa nesse complemento aí, que é tantas vezes lembrado do texto de João capítulo 4. Vou precisar que você deixe a sua Bíblia aberta, porque esse não vai ser nosso único texto dessa noite. Na verdade, nós vamos passear no Evangelho de João. Mas a adoração em espírito e em verdade é algo que sempre é lembrado quando se vai falar de adoração. Mas eu quero pegar já uma carona, que não foi carne e sangue que revelou o pastor Augusto, mas meu Pai que está nos céus, que realmente a adoração não é só cantar. Inclusive tem muita gente que às vezes se refere erroneamente ao período de cânticos, de hinos, ou o que quer que seja, de tempo de adoração. Não que não seja, mas nós vamos ver na palavra de Deus que se você reduzir a adoração a apenas cantar, na verdade você está minimizando muito a adoração. Você está transformando uma coisa muito pequena. Até porque existem alguns irmãos nossos hoje no mundo que simplesmente não podem ter um período de cânticos como nós tivemos aqui. Bateria, guitarra, teclado, impensável. A não ser que eles queiram acabar presos, porque servem a Deus escondidos em países muçulmanos, em especial hoje, no passado muito mais em países comunistas, hoje ainda um pouco na China, ou muito na China, mas pouco comunista eu quis dizer, já não está tão assim como era antigamente, porém adoram com pouquíssima liberdade. Então, como que você vai ter um momento de adoração, se fosse apenas cântico? Então vamos ler o nosso texto básico, João capítulo 4, versículo 19 a 26, é um pedaço da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Você conhece muito bem, Jesus aparentemente muda o seu roteiro para passar por Sicar, na Samaria, para poder se encontrar com esta mulher. Para de microfonar. No versículo 19, capítulo 4, versículo 19, nós encontramos a altura da narrativa de Jesus falando o seguinte. Aliás, a mulher começa: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então repare, meu querido, que no nosso texto básico dessa noite,
Jesus está desconstruindo paradigmas, pressuposições que essa mulher tem. Se você não está acostumado com a narrativa, essa mulher era uma mestiça, se você quiser usar esse termo, de judeus do passado que foram misturados com outros povos e por isso eram por demais colocados de lado pelos próprios judeus agora. Tanto que Jesus usa exatamente o samaritano em contraste com um sacerdote, com um levita, para contar aquela história do bom samaritano, que socorre um homem que havia sido espancado, assaltado no caminho para Jericó. Mas por quê? Para mostrar o contraste de um povo que deveria fazer o bem com um povo de quem não se esperava nada de bom. E assim, meus irmãos, Jesus conversando com essa samaritana, e nesse texto nós vamos tirar 2 princípios básicos, e o segundo é que nós vamos realmente desenvolver. E sem demora eu quero colocar o primeiro, que está no versículo 20 e no versículo 21. Nesses 2 versículos, Jesus conversa com ela, e a pressuposição dela é que havia uma dúvida de que aonde você deveria adorar na verdade. E ele diz: nossos antepassados, os samaritanos, adoravam neste monte, lá em Samaria, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela está se retratando quando o povo de Deus foi separado entre Israel e Judá. Ora, Judá ficou com Jerusalém, e portanto, a Israel, de forma errônea, começaram a se adorar em outro lugar. E aí, com o passar do tempo, isso se consolidou como uma forma de religiosidade daquele povo. E aí diz: Senhor, qual é o certo, já que você é profeta? É aqui ou é lá em Jerusalém? Jesus responde para ela, versículo 21, creia-me, ou creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. A primeira coisa que esse texto nos traz hoje é que a adoração não pode ser limitada pela religião. A adoração verdadeira, a adoração que Jesus está ensinando a essa mulher, ela não pode ser limitada pela religião. Para esta mulher, a adoração estava ligada aos conceitos religiosos que ela tinha como samaritana, e para ela, a ideia de Jesus como judeu é que também estaria limitado aos conceitos religiosos que eles tinham como judeus. Ora, nisso ela estava certa, porque eram exatamente os conceitos religiosos que separavam esses 2 povos. Era exatamente a ideia de que nós somos puros e nós adoramos a Deus de verdade, com direito, judeus, e vocês, samaritanos, são impuros, são mestiços, estão fora da aliança e não têm direito a adorar a Deus, que separava esses 2 povos. E hoje em dia, minha gente, nós estamos cada vez mais sendo invadidos dentro da igreja evangélica, no sentido de que a adoração se traduz em um monte de coisa que você faz e que você não faz. E é impressionante que você encontra conferências, simpósios sobre adoração, e quando você examina, e eu tive que examinar alguns materiais desses eventos, você encontra um monte de coisas sendo ensinadas sobre adoração, um monte de princípios que só falta uma coisa: base bíblica. Ora, se alguma coisa não tem base bíblica, no meu dicionário se classifica como religião, como religiosidade, porque religiosidade, minha gente, é tudo aquilo que você faz, não sabe por que você faz, mas continua fazendo. E acredite, mesmo a igreja batista, mesmo igrejas evangélicas, muitas vezes estão sucintas a serem contaminadas com esse tipo de religiosidade, inclusive na adoração. Por exemplo, há 100 anos atrás você não tocava nada na igreja a não ser órgão. Por quê? Porque a gente sempre fez assim. Mais adiante, vamos deixar entrar o piano. Logo então, ou a Bíblia mudou, ou a religiosidade mudou. Eu aposto na segunda. Passado um tempo, na década de 70, exatamente
por causa de movimentos populares, e nos Estados Unidos, por causa dos hippies, etc., violão começou a querer ser introduzido na igreja. Não pode, é do diabo. E eu me lembro quando eu toquei guitarra, eu fui o primeiro a tocar guitarra com pedaleira no auditório do seminário onde eu estudei, parecia até que eu estava pisando no Santo dos Santos. Os olhos de alguns arregalaram desse tamanho, com medo de que o diretor-geral chegasse e tal, como é que ele ia ver aquilo? Gente, era uma guitarra com 2 pedaleiras, e eu não fiz nenhum solo me arrastando no chão e lambendo as cordas, né? Ou botei fogo como Jimi Hendrix, fiz nada disso não. Eu só toquei a guitarra básicazinha, é um chorus e coisa. Mas a pressuposição religiosa diz tal coisa não é aceitável. Só que aí, pessoal, quando a gente chega na década de 90 e agora para os nossos dias, muitos paradigmas foram quebrados. Isso está aí a prova clara disso. Ninguém mais tem problema, ou quase ninguém. Mas aí nós começamos a achar então que nenhuma limitação é exatamente aquilo que nós temos que buscar. Ora, é ou não é outro princípio religioso? Quando você começa a pressupor que você pode fazer absolutamente qualquer coisa, e tudo é adoração. E me perdoe se alguém aqui é desse ministério, por que há 10 anos ninguém tinha uma pressuposição para o ministério de dança, e agora todo mundo tem um tremendo tratado teológico, mesmo que não tenha grande base bíblica, do que porque você hoje pode colocar 5 ou 6 ou 10 irmãos aqui, balando para um lado e para o outro, isso é adoração. Sabe por quê? Porque religiosamente nós começamos a romper todas as barreiras. E qualquer coisa hoje é a adoração. Desde que seja feita, aí já começam os pressupostos religiosos. Desde que seja feita com sinceridade. Desde que seja feita com um coração muito contrito. E as pessoas começam a colocar coisas sem base bíblica, na base do achômetro, dizendo, e aí vão os argumentos. Davi dançou, então a gente também pode dançar. Mas quando você vai para o Novo Testamento, deixa o Antigo então um pouquinho de lado, diversas dessas pressuposições não se sustentam, nem naquilo que é ensinado, nem naquilo que era praticado na igreja primitiva. Ou seja, muitas vezes nós estamos pensando textos, que é a especialidade dos religiosos, e construindo coisas, pensamentos, para exatamente justificar a nossa liberdade. Eu não gosto de usar a palavra liberdade, porque a Bíblia usa a palavra liberdade, né? Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Está aí, pastor, o versículo que é muito bom para justificar isso que a gente faz. Mas falta ver o contexto, querido. Jesus está falando das amarras da religiosidade judaica, para agora a liberdade da nova aliança. Ou seja, nós estamos criando uma religiosidade de textos fora de contextos, que são ótimos para uma única coisa: criar pretextos. Ou seja, a adoração não pode ser limitada pela religião quando ela é engessadora ou quando ela é, entre aspas, libertadora. Porque, queridos, se nós formos por essa viés, é por exatamente esta que muitas seitas hoje em dia vão. Na sua doutrina, na sua prática, naquilo que eles acreditam, não apenas na adoração. Ou seja, a adoração precisa ter outra ferramenta para ser definida que não seja a religiosidade. No versículo 22 e 24, Jesus, continuando o raciocínio, 22a a 24, diz o seguinte: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A segunda, aliás, perdão, pode deixar aí, a segunda já está projetada aí. O texto é o seguinte: a adoração só pode ser limitada pelo espírito e pela verdade. O que eu quero dizer com isso, querido? Se você não consegue colocar uma justificativa bíblica real, pensada teologicamente, debaixo daquilo que você faz em qualquer coisa ou área da sua vida espiritual, mas vamos falar da adoração, coloque isso em dúvida.
Se você não pode explicar biblicamente por que você faz aquilo que você faz, você está sendo simplesmente um religioso. Você está simplesmente tomando para você uma limitação, proibindo algo, uma, entre aspas, liberdade, autorizando algo porque você gosta. É por isso que nossos antepassados proibiam bateria dentro da igreja, porque eles não gostavam. Será que nós autorizamos simplesmente também porque nós gostamos? Tá, aqui é uma interessante linha de pensamento, né? Ou será que nós estamos convictos de tudo aquilo que nós fazemos quando se trata de adoração, particularmente em música, mas em tudo aquilo na nossa vida? Porque a adoração, minha gente, estendendo o pensamento que nós começamos no começo, o pastor Augusto falou muito bem isso, é tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que eu realizo é para a glória de Deus. Ora, nesse pensamento, até as coisas que eu faço para me divertir, eu faço porque estou adorando a Deus com a minha vida. Aliás, a música que está muito boa, vocês gostam muito disso, Deus da minha vida, toda ela. Não só de um pedacinho, não só quando eu coloco a roupa de domingo bonita e vou para a igreja, mas na minha segunda, lá no meu trabalho, na minha ética do meu trabalho, na minha honestidade, lá na minha faculdade, a forma como eu me comporto, a forma como eu testemunho, em tudo eu estou adorando a Deus. Mas o que Jesus quis dizer quando ele corrigiu a mulher sobre adorar em espírito e em verdade? Há muita coisa que eu vi nessas apostilas que, divorciado do que os evangelhos falam sobre espírito e verdade, eles tentam colocar nesses supostos treinamentos sobre a adoração. Bem, para não cometermos o mesmo erro, vamos ficar só na Bíblia e vamos ver 4 princípios sobre espírito e verdade só no Evangelho de João, na teologia joanina, como se diz, e o que no pensamento de João, daquilo que Jesus ensinava, ele quis dizer sobre verdade e sobre espírito. Eu inverti a ordem, até porque tem mais coisas sobre a segunda palavra. Nós vamos começar por ela. A adoração só pode ser limitada pelo espírito e pela verdade. Letra A, João 14, versículo 6. Abra sua Bíblia, por favor. Eu acho que você deveria já saber de cor, e deve saber muitos de cor, mas abra aí, por favor. Nós vamos ver a letra A, que seria o seguinte: a adoração precisa ser cristocêntrica. João 14, 6, esse a gente conhece muito bem. Respondeu Jesus: juntos eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, 3 palavras nos evangelhos, especialmente em João e na primeira carta de João, elas são praticamente sinônimas. Desculpe, elas são sinônimas, teologicamente falando. Essas palavras são Jesus, palavra e verdade. Se você olhar em todo o evangelho, elas são praticamente intercambiáveis. Olha o texto que nós temos à nossa frente: eu sou a verdade. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está falando de quem? Jesus. Ou seja, Jesus é igual à palavra, que é igual à verdade, que é obviamente igual a Jesus. Então no texto, minha gente, Jesus está se identificando como ele sendo a própria verdade. A nossa adoração precisa ser cristocêntrica, porque ela deve falar de Cristo, ela deve exaltar a Cristo, ela deve proclamar a Cristo. Já que a música é uma das expressões que a gente mais gosta de adoração, preste atenção na letra de algumas músicas. Quando a música ela é principalmente antropocêntrica e não cristocêntrica, eu me pergunto: será que nós estamos verdadeiramente adorando? Pastor, explica as palavras difíceis aí. Pois não. Antropocêntrica, minha gente, é qualquer coisa, mensagem, música, pensamento que é centrada no homem, nas suas necessidades, na sua felicidade, na sua realização, no seu sucesso, na sua prosperidade. Cristocêntrica, por conclusão, é aquilo que é centrado em Cristo, na sua pessoa, na sua mensagem, em proclamá-lo, na sua glória. É claro que quando você tem uma canção que fala
daquilo que o homem está passando, a dificuldade, a luta, o pecado, mas aponta Cristo como solução. No final das contas, a música é cristocêntrica. Mas muitas canções hoje, que nós às vezes cantamos sem pensar, e eu quero que você saia daqui hoje já sendo mais crítico sobre isso, nem deveriam estar sendo cantadas dentro das nossas igrejas, porque elas exaltam a necessidade, a carência e a necessidade de ser suprido do homem, e às vezes mal sempre Deus, no final das contas, como sendo a solução disso. A nossa vida, irmãos, também como um foco de adoração, ou como uma origem de adoração, ela precisa ser centrada em Cristo, em glorificá-lo e exaltá-lo. Mas como é que eu faço isso na minha vida? Ainda bem que você perguntou. Em primeiro lugar, querido, nós falamos na palestra sobre sonhos, sobre isso. Você tem sido vendido pelo mundo, e infelizmente, por muita literatura evangélica, que Deus é um gênio da lâmpada, que você esfrega, e lá de dentro ele vai sair para lhe conceder os seus 3 desejos. Bem, de preferência mais, né? Até porque se o gênio existisse, meu primeiro desejo seria que ele me desse 10 desejos. Vamos multiplicar a minha possibilidade aqui, né? E muitas vezes, minha gente, você esfrega a lâmpada, Deus sai e diz: Senhor, eu quero tal coisa, eu busco tal coisa, eu almejo tal coisa. Como é que nós fazemos isso? Quando nós oramos e nós estamos focados naquilo que nós queremos, naquilo que nós almejamos. Lembra de hoje de manhã? Naquilo que nós sonhamos, e não estamos nem aí para aquilo que Ele quer, que Ele almeja, é aquilo que Ele sonha. Ora, eu estou adorando a Deus com a minha vida? Ou estou adorando a mim mesmo? Porque a minha forma de encarar a minha vida não está sendo cristocêntrica, aquilo que é o desejo dele. Irmãos, nós temos sido constantemente bombardeados com a mensagem de que você foi colocado nesta terra para ser feliz. Inclusive, de vez em quando, você vê no Facebook aquelas mensagenzinhas, né? Eu profetizo vitória na sua semana. Eu profetizo que aquela sua bênção vai sair. Eu profetizo que Semana passada, um primo meu colocou uma coisa dessa e eu, inbox, perguntei a ele. Pena que Jeremias e Osés, por exemplo, não tinham uma mensagem dessa nos seus dias, né? Comer o pão que Jeová amassou. Porque nada que aconteceu com eles foi obra do diabo, não. Foi Deus que predeterminou todo o sofrimento que Jeremias e Osés, eu estou lembrando de 2, passaram durante a sua vida. Não, pastor, mas aí o senhor está pegando a minoria e todos os outros. Não, mas eu estou lembrando de uma realidade bíblica. Deus, queridos, não nos chamou para nós sermos humanamente realizados e felizes, ponto. Vou completar. Segundo parágrafo. Deus nos chamou, sim, para nós sermos nele realizados e felizes em cumprir a sua vontade. Isto é uma enorme diferença daquilo que tem sido pregado hoje. A mensagem hedonista, a mensagem de prazer, de autorrealização que tem sido pregado hoje. Aí a pergunta é: Jeremias e Osés, no exemplo que eu dei, não adoraram a Deus? Alguém tem dúvida de que aquele rapaz chamado na sua adolescência e cuja mensagem nunca foi atendida até a sua velhice, quando Judá já foi cativa para a Babilônia, este homem não adorou a Deus? Este homem não glorificou a Deus? Claro que sim. Por quê? Porque a sua mensagem, bem, respeitando o que estava no Antigo Testamento, era teocêntrica, era centrada em Deus. Queridos, então a adoração precisa ser identificada com a pessoa de Cristo, quem Ele é, proclamá-lo, vivê-lo, glorificá-lo, submetermos-nos à vontade dEle. Segundo texto que eu quero lembrar essa noite, está também no Evangelho de João, capítulo 8, vire um pouquinho a sua Bíblia para a esquerda. 31. João capítulo 8, versículo 31, Jesus está naqueles abençoados debates com seus opositores. Eu gosto muito porque parece goleada de 6-2. Versículo 31. Era sempre goleada quando Jesus entrava no debate aí com os fariseus, com os saduceus e escribas, né? Eu costumo chamar esses 3 aí de trio Geni. Parece Geni, a música do
gostava de apanhar, né, na música, triste essa música, deve ter sido proibida hoje com a Lei Maria da Penha. Mas esse trio adorava apanhar, porque perdia todas para Jesus, mas voltava para tentar de novo. E mais uma vez aqui no capítulo 8 de João, Jesus fala o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então a conversa continua, né? A gente começa a ficar cada vez mais acalorada, porque apesar de alguns deles haverem crido, pela continuação da narrativa mostra que havia um grande número ainda que tinha dificuldade em crer de verdade e confiar em Cristo e na sua mensagem. Pois bem, segundo o texto aqui, meus irmãos, conhecer a Cristo é ser liberto. Conhecer a verdade é ser liberto. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E completando, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Comprovando aquela nossa tese de que Jesus, o Filho, é igual à verdade, certo? Que é igual à palavra. Pois bem, gente, o que isso tem a ver com a adoração? Nossa letra B hoje diz o seguinte: que a adoração, além de cristocêntrica, precisa ser libertadora. E em adoração eu estou me referindo a toda a minha vida de consagração a Deus. Ela precisa a cada dia me libertar de um monte de coisas. Uma delas, aquela que nós começamos a nossa conversa essa noite, é a religiosidade. Eu não sei se você já ouviu alguém afirmar isso, mas o brasileiro, especialmente o evangélico brasileiro, ele tem alma católica. Já ouviu essa expressão? O que significa isso? Que apesar de nós já nos convertemos, de repente você já tem muito tempo de convertido, você já é batizado, você já é líder e tudo mais, aqui e acolá nós lidamos e lutamos com esses pensamentos da antiga religiosidade brasileira. Eu mencionei isso hoje de manhã, quando disse que hoje em dia isso tem sido novamente introduzido nas igrejas evangélicas. Você tem que vir até aqui na frente para receber a oração do pastor, senão não presta, senão não serve. Eu fui pregar numa igreja de outra denominação, convidado por uma pessoa que trabalha numa empresa que eu prestava serviço. Não, pastor, eu queria que eu fosse lá pregar na minha igreja. Eu falei: amém, eu vou. E era domingo, foi toda uma ginástica para eu chegar lá cedo e me levar e chegar a tempo de pregar na minha igreja também, mas tudo deu certo. Mas quando eu preguei lá, e o culto foi terminando, eu olhei para o relógio e falei: bom, vou chegar tranquilo a tempo. Mal sabia eu que todo final de culto tem uma cerimônia do beijo-mão. O pastor chamou a igreja para fazer a fila para que eu orasse por cada irmão da igreja. Mais ou menos essa audiência que está aqui hoje. Irmãos, por mais que eu goste de orar por você, eu confesso que eu olhava para o relógio de vez em quando, preocupado com a mensagem da minha igreja, que eu tinha que chegar lá perto. Já está para mandar uma mensagem, canta mais uns 2 cânticos aí, faz umas 3 reuniões de oração que eu vou demorar. É a alma católica. É a coisa que a gente precisa se libertar para querer verdadeiramente adorar a Deus. De atribuir a A, B ou C qualquer tipo de poder que os pobres X, Y, Z não tenham, porque estão lá no final do alfabeto, afinal de contas, né? E há muitas outras coisas que nós precisamos nos libertar. Outra coisa interessante, irmãos: viver uma vida cristã de achismos. Por que Jesus disse que a verdade nos libertaria? Mais adiante nós vamos ver ao que ele vai igualar a verdade também. Mas quantas coisas que nós cantamos, vivemos e praticamos, nós já mencionamos na mensagem, mas vale a pena repetir, nos falta base bíblica. E quando a gente ouve, às vezes, até uma coisa que nós estranhamos, nós achamos até que é heresia, porque não conhecemos a própria Bíblia profundamente. Meus irmãos, há uns bons anos atrás, nós fomos no dia de finados evangelizar no cemitério do Cacuia, lá no Rio de Janeiro.
E curiosamente, eu não sei exatamente porquê, vários espíritas estavam lá. E alguns irmãos da minha igreja entraram num debate com os espíritos. Afinal de contas, daqui vai para o julgamento, daqui vai para voltar. Né? Reencarna ou ressuscita? Sabe, irmãos, o que me deixou muito triste naquele dia? De um grupo de mais ou menos 10 crentes, você tinha um que sabia com base bíblica. Você não precisa saber de espiritismo, você precisa saber de cristianismo, refutar aquilo que estava sendo pregado erroneamente para aquelas pessoas. E eu saí dali, eu era o 11º, eu era um adolescente, saí dali apavorado. Não que o espiritismo ou qualquer coisa vai vencer o cristianismo, só conhecer a Bíblia para saber que isso nunca vai acontecer. Mas apavorados de quão pouco nós conhecemos a palavra de Deus. Você faz parte, está continuando uma geração que é semi-analfabeta bíblica. O pastor você só ofende a gente. Ok? Então seja sincero consigo mesmo. Vamos começar das coisas mais básicas, meu irmão. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Não, pastor, mas eu só tenho 18, 20, 21 anos. Alguns meses atrás nós recebemos lá na Igreja da Graça, fui lá assistir aquele irmão convertido do islamismo. Você esteve lá? Em poucos meses ele devorou a Bíblia diversas vezes. Você só tem 20 anos de idade, né? Ok, vamos deixar isso de lado. Afinal de contas, para ler a Bíblia toda você tem que passar lá por Números, Levíticos, Deuteronômio. Eu confesso, é complicado. Mas depois você passa por lá, pega no tranco e até dá para terminar. Mas ok, vamos deixar de lado. Quantas vezes na última semana você teve um tempo todo dia, ou algum período do dia, com a palavra de Deus e na oração? Um tempo. Não são 3 ou 5 minutos, mas um tempo que você separou para meditar na palavra de Deus e passar um tempo em oração. A adoração, meus irmãos, ela é libertadora porque ela significa uma consagração de todas as áreas da minha vida, não apenas de uma ou duas, ou cantar. É libertadora porque me livra das mazelas da velha vida, que era exatamente o problema da audiência de Jesus. Era gente que estava gostando da mensagem de Jesus, estava gostando da explicação dos pães, dos peixes, dos milagres, ora, quem não gostaria, né? Mas ainda não estava disposto a se libertar daquilo que os aprisionava, à velha religiosidade judaica, aos velhos conceitos. Se nós temos a alma católica, a alma judaica que eles ainda arrastaram. Então nós precisamos nos voltar para uma adoração que nos liberte, centrada em Cristo, daquilo que nós ainda carregamos na nossa velha vida. Em João capítulo 17, na chamada oração sacerdotal, a última que Jesus praticamente faz, ou longa que faz por nós encontramos a nossa letra C: a adoração só pode ser limitada pelo Espírito e pela verdade, porque ela precisa ser também santificadora. Eu antecipei bastante sobre o que Jesus vai falar aqui, mas ainda assim vamos ler versículo 14 do capítulo 17. Olha o que Jesus fala: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então Jesus começa dizendo que em nos dar aos apóstolos, aos discípulos, e é claro, a nós também, a sua palavra, o mundo nos odiaria, como odiou aos discípulos. Por quê? Ora, por que o mundo nos odiaria? Porque, querido, toda vez que a igreja manteve uma doutrina ortodoxa, toda vez que a igreja manteve uma doutrina fundamentalista, que isso não tem nada a ver com um cara amarrado com bombas explodindo no Oriente Médio, mas fundamentada nas Escrituras, o mundo chiou. O mundo protestou. Porque toda vez que você se agarra com as Escrituras, você contrasta com aquilo que o mundo está pensando. Ora, por esta razão, Jesus, dando a sua palavra, moldando a vida dos discípulos à sua palavra, o mundo teria que os odiar também.
Então, minha gente, é claro que Deus deseja que nós sejamos diferentes, porém não esquisitos. Mas o pensamento de Deus é que nós sejamos diferentes, não necessariamente da maneira como nós nos vestimos. Devemos nos vestir com ordem, com pudor, não é verdade? Mas Ele não deseja que a gente viva uma vida em que todo mundo identifique por causa da nossa vestimenta. Olha lá o crente. Como aconteceu em muitos tempos passados, não é verdade? Essa semana passou uma senhora perto do meu carro, assim, vestida de azul, do pescoço até o tornozelo. Eu não sei nem de que seita que ela é, mas a ideia é que ela precisa se esconder totalmente num calor de 43 graus em Boa Vista, porque para isso ela está sendo religiosa. Eu não arriscaria dizer que ela está achando que ela está sendo santa, porque aí seria de maneira exagerada deturpar o sentido da palavra santa na Bíblia. Mas ela acha que ela está sendo muito pura, muito religiosa. Não é isso que Deus quer de nós. Mas cada vez, meus irmãos, que nós abraçamos os princípios da palavra, nós vamos contrastar com o mundo. Por exemplo, é claro, hoje existem duas leis, e uma delas acabou de ser endossada pelo Conselho Federal de Medicina. A impiedade está sendo institucionalizada, e essas duas leis são frontalmente contra a palavra de Deus. Eu me refiro a 122, PL, não é isso? Isso, 122, e a outra, que eu não sei se é projeto, o que é, da legalização do aborto. Não importa o que está em Romanos capítulo 1. Quando Deus fala que, inclusive, a ira de Deus se manifesta sobre a humanidade com muitas coisas, mas também está lá no texto, por causa do abandono do projeto original de Deus para a família, em troca da sua satisfação, do seu prazer, do seu pecado, de unir-se homem com outro homem e mulher contra mulher. Não importa o que esteja escrito lá no Salmo 139, que desde o ventre da nossa mãe, Deus já acompanha a nossa história. Mas, aparentemente, até a 12ª semana de gestação, a mulher pode dizer que Deus que nada, eu não quero mais ter esse filho. 12ª semana de gestação. Foi esse o conselho que o endosso que o Conselho Federal de Medicina fez semana passada, para que fosse aprovado. Você já viu uma criança na 12ª semana de gestação? Eu coloquei um vídeo, eu quero que você entre lá no meu perfil no Facebook. Primeiro você faça isso de umas 2-3 horas depois da sua refeição. Você entre lá, ou então coloque no YouTube, tem um vídeo de uma ultrassom de uma criança sendo abortada. É um vídeo de uns tranquilos 20-30 anos atrás, pela roupa do narrador, pelos instrumentos. Feito nos Estados Unidos, está legendado. Eu não lembro legendado ou dublado, não importa, mas está lá. E, meu irmão, eu não consegui assistir o vídeo até o final. Sendo pai de 3 meninos, eu não consigo assistir aquilo. E eu quero dizer uma palavra muito carinhosa aqui. Se você já passou por isso, porque não é uma palavra que veio para lhe trazer nenhum peso. Porque em Cristo você pode não ser totalmente perdoado, como seu passado ser totalmente apagado, jogado lá no mar do esquecimento, como diz no Antigo Testamento. Mas é uma realidade que está sendo proposta para ser legalizada. Você vai entrar ali na maternidade, alguém entraria naquela maternidade, não mais para dar à luz a uma criança, mas para matar uma criança. E tudo sancionado pelo SUS. Quando a igreja, meus irmãos, se posiciona biblicamente, ela vai ser odiada pelo mundo. Quando ela coloca, não palavras de ordem, de ódio, na internet ou qualquer coisa assim, mas coloca a palavra de Deus e a sua posição, ela vai ser odiada. Eu nem de longe concordo com os Malafais e Felicianos da vida, mas eu agradeço a Deus porque eles estão lá falando alguma coisa. Gostaria muito que eles falassem alguma coisa, mas consertassem outras coisas na sua vida, para que ele não fosse um alvo tão fácil dos críticos. Mas isso é só meu desejo. A adoração, ela é santificadora, meu querido, porque ela está ligada ao quanto você vive e crê na palavra de Deus. Caso contrário, ela vai ser apenas um monte de coisa que a gente faz sem sentido
e que a gente acredita que seja a vontade de Deus, mas não tem certeza disso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o versículo 17 do capítulo 17. Como que nós somos santificados? Pela palavra. A palavra é o que? É a verdade. E a verdade é aquilo que é a verdadeira adoração. Tudo no mesmo evangelho de João. Tudo interligado. Para que nós compreendamos, meus irmãos, que apesar de, é claro, você é atraído por uma boa música, eu também sou. Eu sou músico há pelo menos 25 anos. Você é atraído por um bom arranjo, ótimo. Mas será que você tem, nos cânticos, no momento de louvor, sido uma continuação de uma vida toda de adoração? Aonde você tem sido cristocêntrico, onde você tem sido libertado a cada dia de tudo aquilo que ainda traz na sua vida, no seu passado, tem sido cada vez mais purificado pelo Senhor, libertado através de uma palavra santificadora, crendo e vivendo a palavra de Deus plenamente, completamente. O último texto dessa noite vai falar da outra parte, que é o Espírito. E é João capítulo 14, que é exatamente o texto que Jesus nos promete, o Consolador. A adoração só pode ser limitada pelo Espírito e pela verdade. A adoração precisa ser cristocêntrica, precisa ser libertadora, precisa ser santificadora e, é claro, precisa ser orientada pelo Espírito. João 14, versículo 15. Jesus diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Olha aí novamente. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Pausa. O texto começa, meus irmãos, você precisa lembrar que a Bíblia não tinha capítulos e versículos, ok? Então, quando você está estudando sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, você pega partes da Bíblia muitas vezes e esquece que elas estão inseridas no contexto. O contexto, Jesus fala que se nós o amarmos, nós obedeceremos o quê? Os seus mandamentos. Não diz: se vocês me amarem, vocês vão construir delas igrejas. Se vocês me amarem, vão ter acampamento, congresso, conferência. Se vocês me amarem, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Novamente, meus irmãos, nós voltamos ao mesmo lugar. Adorar é conhecer e obedecer a palavra. Ora, onde mais nós conheceríamos os mandamentos de Deus? E é por isso, meus irmãos, que como que alguém que não conhece a Deus pode adorar? Claro que não. E como que alguém que acabou de conhecer a Deus pode adorá-lo cada vez mais? Conhecendo cada vez mais o Senhor através dos seus mandamentos, através da sua palavra. Ora, Jesus nos ensina, meus irmãos, a partir do versículo 17, que em obedecer aos seus mandamentos, que vai ser algo muito difícil, Ele vai nos ajudar. E aí é o versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, na outra tradução, para estar com vocês para sempre. Por que nós precisamos desse conselheiro? Porque ele é o Espírito da verdade. O Espírito que vai nos ajudar quando nós examinarmos as Escrituras a diferenciar o que é uma interpretação errada daquilo que é uma interpretação certa. Vamos dar uma passeada pela história. No século passado, a igreja estava indo relativamente bem, até que surgiram homens, que vou dar só um nome, como Calvart. E aí Calvart começou a ensinar que a Bíblia, ela não apenas precisa ser estudada, mas precisa ser compreendida segundo a realidade sua, minha, dele e de todos nós. Ele foi mais adiante e disse que ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não, pastor, mas que bom, porque na denominação batista a gente repete desde pequenininho que a Bíblia é a palavra de Deus. Querido, repetir o credo e vivê-lo são coisas muito distintas. Repetir uma declaração de fé e vivê-la são coisas muito distintas. E o liberalismo, meus irmãos, tem sido há muito tempo o maior inimigo da igreja.
Porque ele diz que você pode ler a Bíblia e tirar dela aquilo que lhe interessa e aquilo que fala, que apetece, usando um verbo que eu vi um tempo atrás, que atrai você, do jeito que atrai você, na necessidade que atrai você. Já deu para entender porque tem tanta placa de igreja? Porque tem tanta denominação? Não estou concordando com o que está acontecendo aqui não. Quem mais não? Tem mais 3. Vamos abrir a nossa igreja bem ali naquele cantinho. E assim vai. E quando isso não acontece, mesmo dentro das próprias igrejas, as pessoas começam a ensinar e acreditar e pregar coisas que são aquilo que lhes convém, não aquilo que está na palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos abandonado, de certa forma, a orientação do Espírito Santo para aquilo que ele colocou na palavra. Primeira carta de Pedro, ele diz: jamais as escrituras vieram de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus escreveram. Ou seja, se Deus se deu o trabalho de inspirar aqueles homens para que hoje eu interpretasse como eu quisesse, não, eu tenho que entender como Deus, o que Deus quis falar àqueles homens para que hoje eu possa viver a verdade. Em resumo, meus irmãos, se nós achamos que a adoração é algo que nós terminamos de fazer alguns minutos atrás, quando os instrumentos foram desligados, o PowerPoint das músicas foi passado para depois, ou que nós vamos fazer de novo daqui a alguns minutos, nós estamos com uma visão de adoração que, pelo menos no Evangelho de João, não ouvi uma nota musical sequer ser tocada. Não ouvi uma canção ser mencionada. Não ouvi nenhuma música ser ensinada. Mas vez após vez, Jesus lá no capítulo 4 fala adoração verdadeira, em espírito e verdade. E durante todo o Evangelho ele vai mostrando o que é ser guiado pelo Espírito, o que é viver na verdade. Jovem, Deus quer de você uma vida de adorador, com certeza. Gostei muito da letra da música. Minha identidade é de adorador. Jóia. Então, a quem você tem evangelizado? Não, pastor, eu sou levita. Por quê? Você anda um palmo no chão levitando? Esse, irmãos, é um conceito que não tem base bíblica. Sabe por quê? Alguns irmãos estão limpando os banheiros para vocês, alguns irmãos estão cozinhando. Você sabe quem eles são? Levitas. É só ler a Bíblia. Os levitas é aqueles que se encarregavam do trabalho no tabernáculo e depois no templo, inclusive, provavelmente, limpar banheiro. Eu acredito que o templo devia ter banheiro, né? Não sei se a vigilância sanitária era tão exigente naquela época como é hoje. Mas alguém inventou isso, de quem é levita é só o que canta, o que toca, baseado simplesmente porque Davi tocava e cantava, e instituiu levitas para tocar e cantar, como a família de Coré, por exemplo. E aí nós vamos continuando a acumular coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é uma religiosidade. Você quer ver uma vida de adorador? Vamos voltar à minha pergunta. A quem você veio evangelizando? Ora, se eu adoro a Deus e eu começo a descobrir a verdade de Deus, meus irmãos, eu não consigo ficar calado. De vez em quando, meus irmãos, eu até esqueço de quem eu estou falando. Como vários sabem aqui, eu trabalho secularmente. Às vezes eu estou numa empresa e alguém pergunta: e aí, como é que foi esse fim de semana? Alguém me pergunta segunda-feira. Rapaz, foi uma bênção. Nós tivemos os jovens lá, quando eu olho, o cara não é crente. Ele sabe nem o que é bênção, o que é adoração, o que é louvor, o que é palavra. Mas, meus irmãos, quando você está cheio de Deus, você é um adorador, você vai falar do quê? Do clima? Da economia? Do 6-2? Do futebol? Não dá, meus irmãos, porque é de Deus que você vai falar. Porque quando a pessoa pergunta: pastor, sempre uma perguntinha que vem e volta, né? É pecado ouvir música do mundo? Eu falei: não, meu irmão, é só desperdício de tempo. Pastor, eu estou lendo o livro da Augusto Cury. Qual que é, irmão? Esgotou todos os livros bons evangélicos para você ler? Estou lendo Harry Potter. É pecado ler Harry Potter, pastor? Não, querido, é uma mastodôntima, ou mastodôntico desperdício de tempo que eu e você não temos
para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Em que você tem investido a sua vida, jovem? Porque se você acha que você vai se tornar um adorador porque vão fazer um simpósio, onde vão cantar 300 músicas, você está enganado. Mas o que vai acontecer é você se tornar um paciente de otorrinolaringologista e vai ficar rouco. Na melhor das hipóteses. Porque na verdade você precisa rever os seus conceitos de como você está vivendo para a glória de Deus. Porque eu mencionei o evangelismo como uma das coisas. Mas ser adorador é viver 100% para Deus. É viver plenamente para Deus. É ser completo para Deus. É isso que você quer? Poxa, pastor, mas esse é um desafio muito grande. Eu concordo. Porque eu concordo com o C.S. Lewis. Se você buscava uma fé confortável, eu não lhe aconselharia ter escolhido o cristianismo. Porque essa é uma das fés, é uma fé extremamente desconfortável. Porque desde que você chegou aqui, você só fez apanhar. É ou não é? Seus conceitos foram surrados, suas ideias foram questionadas, seus sonhos foram esmigalhados. Mas Deus faz isso tudo, meu irmão, para quebrar. Essa é a parte da lei, viu? Para quebrar você, aí depois vem a graça, para você ser reconstruído em Cristo Jesus. Para ser reconstruído, precisamos ser primeiro quebrados nos nossos conceitos, paradigmas, sonhos, para que eles sejam reconstruídos em Cristo Jesus, para sermos verdadeiros adoradores. Feche os olhos comigo em nome de Jesus. Deus, eu quero em nome de Jesus me colocar na tua presença e a todos os meus irmãos aqui em um momento, Deus, de arrependimento. Se nós temos, ó Deus, mesmo conhecendo um texto como de João capítulo 4 e outros há tanto tempo, encarado, ó Deus, de maneira pequena, reduzida, resumida, aquilo que tu tens para nós. Em que o Senhor nos chamou, ó Deus, para vivermos vidas que te glorifiquem. Vidas, ó Deus, que sirvam para o teu louvor. Mesmo que nós fôssemos mudos, nós ainda assim poderíamos ser adoradores. Que te servissem, que te glorificassem, que vivêssemos para a tua honra e para a tua glória. Com toda a nossa vida, Deus, é isso que nós queremos fazer. Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, nós queremos, ó Deus, te entregar e te adorar nesta noite. Como diz, ó Deus, o antigo hino: ó, se 1000 vidas eu tivesse, todas eu daria ao Salvador. Mas Deus, nós só temos uma. Que nós possamos dar esta única vida plenamente, 100% ao Senhor, em adoração, em sacrifício vivo. Amém e amém.